Oi, eu sou a Juliana Medeiros e essa é a aula 7 do curso Inkscape Básico. Nessa aula, eu vou ensinar a exportar e salvar arquivos. Salvar e exportar os documentos corretamente é essencial para quem trabalha ou para quem pretende trabalhar com o auxílio de uma plotter de recorte eletrônico. Por isso, eu vou ensinar o modo mais seguro e prático para guardar e organizar os arquivos em camadas. Vamos tomar como regra salvar em 4 modos cada arquivo simples. Se o arquivo for complexo ou contendo vários elementos, o arquivo deve ser fracionado. Os 4 modos são: arquivo original editável, imagem para identificação, clip art e arquivo para corte. Primeiro, o arquivo original editável. Esse é o arquivo do desenho. Você pode precisar incluir ou remover elementos, alterar as dimensões ou qualquer outro ajuste. Lembre-se sempre de ir salvando as alterações durante o desenvolvimento, para não correr o risco de perder tempo de trabalho no caso de alguma falha no seu equipamento, programa ou uma queda de energia. Para salvar pela primeira vez o documento, vá ao menu Arquivo, Salvar como, ou através do atalho Shift-Ctrl+S. Na janela flutuante, escolha a pasta de destino, insira o nome, mantenha o tipo como Inkscape SVG e clique em Salvar. Para salvar as alterações do documento, vá ao menu Arquivo, Salvar ou através do atalho Ctrl+S. Segundo, imagem para identificação. Abrir um arquivo original para utilizá-lo não é problema quando se tem poucas unidades, mas com o passar do tempo, as criações aumentam e o volume de arquivos também. Então, para facilitar a identificação dos arquivos, eu sugiro salvar uma imagem do arquivo. Para isso, vamos usar a opção Exportar imagem PNG, no menu Arquivo, Exportar imagem PNG ou através do atalho Shift-Ctrl+E. Na janela flutuante, definir a área a ser exportada, selecionando a opção Página e mantendo as configurações do tamanho da imagem como no documento. Agora, é só inserir o nome do documento aqui e definir o local de destino clicando em Exportar como. Após definir a pasta, clique em Salvar e em seguida em Exportar. Terceiro modo, Imagem Clip Art. Aqui vamos salvar cada elemento montado e devidamente colorido, como uma imagem de alta resolução com um fundo transparente no formato PNG. Você poderá usar essa imagem para compor layout de peças impressas ou para uso digital, como em artes para mídia social, por exemplo. Para exportar, vá ao menu Arquivo, Exportar imagem em PNG. Na janela flutuante, definir a área a ser exportada, selecionando a opção Desenho para exportar o desenho completo. Ou Seleção. Nessa opção será exportado somente o objeto pré-selecionado.
Em tamanho da imagem, você pode deixar como no arquivo, se você deseja realizar um corte eletrônico num tamanho já definido, ou aumentar a resolução aqui. Neste caso, a dimensão do desenho será ajustada automaticamente. Insira o nome para o documento e defina o local de destino. Após definir a pasta, clique em Salvar e, em seguida, em Exportar. Quarto modo, Arquivo para corte. Nessa aula eu vou ensinar apenas a função salvar, com as configurações básicas necessárias, mas teremos uma aula no módulo de desenvolvimento de camadas, onde o assunto será abordado com mais detalhes. Para enviar um arquivo para uma plotter de recorte eletrônico, usamos principalmente os formatos SVG e DXF. No programa Estúdio da Silhouette, é possível usar as duas opções na versão Business, que é o Estúdio Pago, e na versão gratuita, apenas o formato DXF. Então, eu vou mostrar das duas formas. A primeira em SVG. Edite e configure o arquivo, e para salvar, vá ao menu Arquivo, Salvar como, selecione o destino, insira o nome e deixe o tipo como SVG do Inkscape. Esse arquivo será salvo como vetor e manterá suas propriedades editáveis. Para salvar como DXF, alguns cuidados devem ser tomados, como a unidade de medida, as cores de contorno e preenchimento e o posicionamento dos objetos. O arquivo salvo como DXF não mantém as propriedades de preenchimento e nem de agrupamento. Por isso, é preciso separar os objetos. O arquivo DXF não mantém o preenchimento dos objetos. Caso o objeto não tenha cor da linha de contorno, ao abri-lo lá no programa da plotter, a cor de preenchimento será nula e a cor do contorno seguirá a cor do preenchimento. Então, o ideal é evitar salvar sem o contorno e, principalmente, sem preenchimento. Para salvar, vá ao menu Arquivo, Salvar como. Selecione a pasta de destino, insira o nome e em tipo selecione a opção Plotter de recorte de mesa AutoCAD DXF.dxf e clique em Salvar. Na janela de diálogo, mantenha as configurações como padrão, com exceção da unidade base, que deve ser a mesma utilizada lá no programa da sua plotter, no meu caso em milímetros. Utilizar medidas diferentes entre a exportação e o programa da plotter pode corromper o seu arquivo. Para finalizar, clique em OK.